Olá, espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos. Nas últimas aulas a gente tem falado sobre a dança, né? Falamos sobre a dança pelo mundo, falamos sobre os tipos de dança, a relação dela com o esporte também. E antes a gente tinha falado um pouco sobre a música, né? Sobre a relação da música e do som na arte. Agora hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da cultura brasileira, a diversidade da cultura brasileira, e a gente vai fazer isso observando o carnaval. O carnaval vai ser ali uma manifestação da cultura, né, que vai unir tanto a música quanto a dança. Então, por isso que eu escolhi, né, essa festa para a gente analisar aqui na aula de hoje, após ter tido essa série de aulas sobre música e dança. Bom, a formação da cultura popular brasileira, a gente sabe que ela vai vai ser uma cultura múltipla. Isso porque ela vai se originar com as influências de diversos povos. Em especial, a gente vai ter 3 povos como base, que é o indígena, africano e europeu. Essa influência indígena, né, vai vir dos nativos, né, daqui do Brasil, né, dos indígenas daqui. A europeia vai vir principalmente de Portugal, com os colonizadores, e a africana vai vir ali com os povos, né, africanos que foram trazidos para cá pelos colonizadores para serem escravizados. Então a gente vai ter a gente consegue analisar, né, perceber na nossa cultura, no nosso dia a dia, influências de outras culturas também, de outros lugares do mundo, mas a gente tem aqui como base essas 3, né, que estavam ali na formação da cultura brasileira. Então, ali em primeiro, né, a indígena com os nativos, a europeia com os portugueses, colonizadores, e a africana com os povos que foram escravizados. Uma festa que vai reunir, né, influências dessas 3 principais culturas de base é o Festival de Parintins, que ocorre no Amazonas, geralmente no último final de junho. É um festival que vai estar relacionado ali com a tradição do boi bumbá. Então vai ser uma série de apresentações, né, que acontecem a céu aberto no bumbódromo, que seria como o sambódromo da região, em que as agremiações dos bois Garantido e Caprichoso competem todo ano pelo título. Então, né, é uma competição, assim como os desfiles de escola de samba. No Festival de Parintins tem essa competição entre as agremiações do boi Garantido e do boi Caprichoso. Os festejos são marcados pela diversidade da cultura brasileira, que tem como base elementos da cultura indígena, africana e europeia. Então vai ser um festival que vai utilizar como base essas 3 culturas que a gente mencionou, que são as 3 culturas principais ali do princípio, né, da formação da cultura brasileira. Bom, esse festival, né, como a gente estava falando, vai ser uma manifestação ali que vai reunir a música e a dança para representar a cultura daquela região. E a gente sabe que o nosso país ele vai ter várias festas, né, populares que são importantes, né? Essas festas elas são importantes essas manifestações, né, importantes da nossa cultura, justamente porque vai unir a música, vai unir a dança, também pode reunir outros elementos, como artesanato, na confecção dos figurinos e de ornamentos também. A gente tem, no caso das escolas de samba, tem os carros alegóricos, tem alguns adornos também no próprio Festival de Parintins. A gente vai ter isso também na festa junina, por exemplo, nas festas juninas, né, nas vários tipos de festa junina. Então, essas festas acabam sendo esse reflexo da diversidade da cultura brasileira, né, dessas influências da formação da cultura brasileira. A gente pode considerar que o carnaval é a festa brasileira mais conhecida, né, no mundo, apesar de não ser o carnaval não ter nascido no Brasil, né, ele vem de uma tradição lá desde a antiguidade. Então a gente tem o carnaval em outros lugares do mundo também, mas o carnaval acabou se tornando, né, um símbolo da cultura brasileira.
Mas ainda assim é preciso a gente ter em mente que o carnaval ele não vai ser comemorado da mesma forma em todas as regiões do país. Claro que a gente, como brasileiro, principalmente, a gente sabe o que é o carnaval, mas a primeira imagem que vai vir na nossa cabeça vai ser aquela que a gente está mais acostumado. Então, a gente que é do Sudeste, a primeira imagem que vem à cabeça vai ser uma imagem de bloco de carnaval de rua do Rio de Janeiro ou de uma escola de samba, um desfile de escola de samba. Porque são as principais, né, referências ali do carnaval do Sudeste. E o carnaval do Sudeste ele vai estar relacionado diretamente à formação do samba que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, né? Após ali a abolição da escravidão, a população negra ela acaba ficando desamparada. Eles são libertos, mas eles não recebem muitas orientações do que fazer. Muitos foram abandonados pelos senhores, né, realmente, e tiveram que se virar. E aí, sem ter esses recursos, eles acabam se organizando em comunidades, né? Vão morar nas favelas, eles vêm para o Rio de Janeiro, vêm de outras regiões para o Rio de Janeiro também, para se organizar nessas comunidades e se ajudar ali em grupo, né? Nessas comunidades também vão ser onde eles vão promover, essa população negra, né, ela vai promover reuniões para conservar a cultura africana. Lembrando que, assim, cultura africana também não era uma coisa só, porque a África, né, é um continente, então eram povos diferentes e tinham ali semelhanças, mas também tinham suas particularidades. Mas eles se viram naquele momento numa situação em que eles se uniram para conservar ali essas culturas, essas manifestações culturais que eram originárias da África. Lembrando também que naquela época essa cultura africana ela era proibida, ela era tida como crime. Então tanto a religião como a dança, a música, tudo era visto como um crime. Então eles se organizavam nessas comunidades para manter essa cultura viva e também para ser uma forma ali de se esconder, né? Eles organizavam essas reuniões de forma a não se colocarem em risco, já que, por lei, essas manifestações eram proibidas. E é nessas reuniões que os tipos de samba começam a se formar. Então, eles vão ter ali os ritmos, né, africanos já de base, e a partir da mistura desses ritmos é que vai começar a surgir os vários tipos de samba, né, as variações do samba. Festa! Isso. Claro, minha filha. Era importante para manter viva nossas tradições. Tinha samba até de manhã. Ah, tá. Então já tinha samba. Claro. Tinha samba até demais, meu filho. Você pode mostrar alguns ritmos pra gente? Esse aqui é um lundu. Mas isso já é samba? Não. Depois vem o machixe. Esse é mais animado? Sim. Mas isso tudo veio da África, né, tia Seata? Claro. Todos os batuques vieram de lá. Foi uma mistura. Lundu, machixe. Virou samba. E quando é que chegou o violão, o cavaquinho, a melodia? Sabe aqueles imigrantes que estavam nas favelas junto com a gente? Aham. Então, dos italianos veio o violão. E dos portugueses, o cavaquinho. Tem também o primeiro samba gravado na história fonográfica do Brasil. Pelo telefone do Donga. Foi gravado na minha casa. Que isso? Uau! Você conhece? O chefe da folia, pelo telefone, manda me avisar que na carioca tem uma roleta pra gente jogar. Ai, 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 deixa as mágoas para trás, ó rapaz. Ai, 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 fica triste se és capaz e verás. Tomara que tu apanhe pra nunca mais fazer isso. Tirar a mulher dos outros e depois fazer feitiço. Se a rolinha Senhor, se embaraçou, senhor. é que a vizinha nunca sambou. O que esse samba é de arrepiar.
Esse vídeo que a gente viu agora é um trechinho de um vídeo do canal Futura, que depois eu vou deixar o link para vocês também, que fala sobre a Tia Seata, né? É uma encenação que mostra essa atriz, né, encenando ali, interpretando a Tia Seata, que foi uma mulher que foi uma das responsáveis por organizar aquelas reuniões que a gente estava comentando, que tinham, né, por objetivo manter essa cultura africana ali conservada, e que foi aonde também surgiu, como ela mencionou no vídeo, começou a surgir ali as primeiras manifestações do samba. Com o tempo, né, foram ocorrendo outras variações de samba, a gente até hoje ainda tem algumas modificações que vão acontecendo com o passar dos anos, e ali, mais ou menos por volta da década de 20, 30, a gente vai ter a formação do samba enredo e também das primeiras escolas de samba. A gente já tinha ali os primeiros blocos de carnaval, e aí vai começar a ter ali as primeiras escolas de samba também, os primeiros desfiles com o samba enredo. Como a gente estava falando, né, o samba não vai ser o único ritmo, né, do carnaval brasileiro, mesmo do Rio de Janeiro não é o único ritmo, a gente tem outros ritmos daqui também. Vou trazer então aqui alguns, né, só alguns exemplos de ritmos, né, que fazem parte, ritmos e danças também que fazem parte do carnaval em outras regiões ou em outras cidades. A gente começa falando então das marchinhas brasileiras, as marchinhas de carnaval, né? A gente tem elas muito presentes ainda até hoje aqui no Carnaval do Rio, mas acabaram sendo substituídas, né, e trocadas ali por outros ritmos. As marchinhas, elas vão ser uma mistura da marcha portuguesa com alguns ritmos norte-americanos. E aí nas letras, né, a gente vai ter a questão da sátira também ali nas letras dessas composições. Como eu falei, aqui no Rio de Janeiro ainda tem as marchinhas, a gente ainda vê, mas elas acabam sendo substituídas mais por outros ritmos. Já no município de São Luís de Parintins de São Paulo, em São Paulo, elas são o ritmo tradicional, né, o ritmo principal, chegando ao ponto de que organizações de apresentações de outros ritmos, como o próprio samba, chegaram a ser proibidas por lei, para se manter ali essa questão da tradição de ser o carnaval, né? Lá é conhecido como a região do Carnaval das Marchinhas. Então chegou a ser proibido por lei organizar apresentações que tivessem outros ritmos durante o carnaval lá em São Luís de Parintins. Em Manaus, no Amazonas, a gente vai ter a festa do boi, né? O boi bumbá, que a gente já mencionou lá na festa do Festival de Parintins, ele aparece também em outras datas, né? Durante o ano, inclusive ali no Carnaval. Então, assim como a gente estava falando sobre como acontece lá no Festival de Parintins, aqui durante o Carnaval também a gente vai ter essa questão ligada à música, especialmente a música indígena. A cultura indígena, ela vai, apesar de ser uma mistura, como eu mencionei, de várias influências ali da cultura indígena, da africana e da portuguesa, a gente vai ter ali a cultura indígena muito forte, então ela vai estar muito presente na música e também no figurino, nas roupas que as pessoas usam durante essas apresentações. Outro exemplo que também aparece muito no Carnaval do Rio de Janeiro é o axé, mas o axé ele se formou, né, teve uma formação ali diferente, ele acontece na Bahia, em Salvador, na década de 80 já, então é até relativamente recente, né? Ele vai se formar ali na década de 80 durante o Carnaval de Salvador, principalmente. Vai misturar ali vai ser uma mistura assim como o samba, ele vai ser uma mistura de outros ritmos, de outras influências, vai ter mistura de ritmos daquela região mesmo ali do Salvador, mas também com ritmos de outros lugares, até mesmo do pop rock. E aí vai ter essa questão também de muita influência das religiões, desses ritmos que estão ligados às religiões africanas, e aí vai sendo criado, e é um ritmo que, assim como o samba, como eu mencionei do samba, ele continua sendo modificado com o passar dos anos, né? Não necessariamente substituído, mas vai sofrendo ali influências de outros ritmos também, e se modificando e se popularizando também em outras regiões.
Para finalizar, a gente tem o frevo, que é um ritmo musical que vai ter origem ali no estado de Pernambuco. E a música vai ser, assim como a maioria dos ritmos aqui que a gente mencionou, vai ser uma fusão ali de gêneros como a marcha, o machixe, a polca. E a dança, né, a gente acaba ligando o nome frevo, tanto a música quanto a dança, mas a dança, na verdade, ela se chama passo e vai se ter uma influência da capoeira. Reverb ou reverb frevo. Se você gosta de fervura, rebuliço, agitação, farra, fervo, vai gostar de frevo. Daí que origina o nome frevo, de fervo. É assim que o povo dizia nas ruas no carnaval, eles freviam. E aí o termo passou a designar a música, porque frevo é música. A dança se chama passo, um ritmo acelerado que surgiu lá no final do século passado. Imagina a cena, bandas tocando em marchas nas ruas do Recife, misturando todos os ritmos. A galera da capoeira, eles iam na frente da banda. Aí com o movimento dos capoeiristas, vai deixando mais ritmado. Vai ficando tudo um grande balé. Encaixa aqui, virou o frevo. Os capoeiristas, eles costumavam carregar pedaço de pau, arma. Aí veio a repressão. Paz e amor. Vou trocar o pau por guarda-chuva. Daí, hoje, as passistas usam a sombrinha aberta porque ajuda no equilíbrio. Além de dar um coloridinho pro carnaval, né? Lá atrás, mulher não dançava, era sinônimo de masculinidade. Os blocos surgiram a partir de 1915. Aí a mulherada foi se engedrando. E se você contar hoje, elas são maioria. No maior clube carnavalesco do mundo, também é nosso, que é o Galo da Madrugada, que leva mais de 1 milhão de foliões às ruas. Viu, Fê? Esse videozinho, né, do final foi, também vou deixar linkado aqui, foi um resuminho, né, sobre a história do frevo. Eu vou encerrar por aqui, então, a gente se vê na próxima aula. Qualquer dúvida, se tiverem alguma questão, alguma sugestão, é só entrar em contato comigo. Então, a gente se vê na próxima aula, na semana que vem.